Beleza, galera? Tô aqui exatamente nesse momento, pegando aqui a música, não é? Que hoje é sexta-feira, não pode deixar de ter música. Eu tô buscando aqui no meu celular, tá aqui, já encontrei. Tá aqui, já tá aqui. Inclusive, hoje de manhã, antes de vir pra cá, eu já tava pensando, eu digo, não, peraí, qual é que eu vou cantar, né? E aí eu me lembrei de uma música que eu ouvi hoje de manhã, né? E a música é bonita. Essa música, na verdade, é do Roberto Carlos, mas eu estava ouvindo hoje na voz do Tom Kleber, excelente cantor, né? Feche os olhos para não ver passar o tempo, sinto falta de você, anjo bom amor perfeito no meu peito, sem você não sei viver, vem. Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver, e eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Os segundos vão passando lentamente. Inclusive o próprio Belmar já tocou essa música, né? Não tem hora pra... Só que ele contou no ritmo mais rápido e tal, no ritmo lá de praia, praiano. Não tem hora pra chegar, até quando te amando e te querendo, coração quer te encontrar, vem, que nos teus braços esse amor é uma canção, e eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo sem você, sem você, todo mundo! Eu não vou saber me acostumar sem suas mãos pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender, sem seu carinho, amor, sem você. É linda a música, né? Olha, a outra tá só assim, que negócio de música ali, não tá interpretando a música não, mas rapaz, mas é um absurdo um negócio desse. Galera, tudo bem? Boa tarde a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje começando aí a nossa aula ao som, porque essa música é do Roberto Carlos, né? Outras pessoas já cantaram, inclusive ele, obviamente, mas a música é do Roberto Carlos. Belmar já cantou, Tom Kleber já cantou, né? E é uma música maravilhosa. Aliás, ela ficou muito bonita, né? Na interpretação lá do Belmar, porque música cantada pelo Belmar, para ficar feia, é preciso ela ser ridícula. É preciso ela nem existir quase. Porque o cara sabe interpretar direito, o cara é um excelente cantor, dos melhores que nós temos no Brasil, sem sombra nenhuma de dúvida, né? Muito bem, galerinha, muito bem. Então, um abraço aí para o pessoal de Alvorada do Gurgueia, um abraço aí para a galera de Redenção do Gurgueia, tá? Também para São Francisco do Piauí 1 e São Francisco do Piauí 3. Então, nós temos aí polos conectados, um abraço também, sabe para quem? Para Vital Santos, também para Luana Maria, chama a Ivete, né? Tá dizendo que esperávamos um brega de repente, lá e vem um cantor inovando. Um brega, realmente, cara, sexta-feira parece que um brega, não tenha dúvida nenhuma. É verdade, Luana, você tem razão. Me desculpe, eu inovei hoje, eu trouxe uma coisa um tanto diferente, realmente era para ser brega mesmo, é verdade. Né? O Fernando Mendes, ontem me pediram para encerrar a aula à noite, na primeira série do ensino médio, me pediram, professor, me encerra a sua aula com uma música do Fernando Mendes. Fernando, ainda disse, não disse qual era a música, não importa, contanto que seja do Fernando Mendes. Aí eu cantei, sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava. É linda a música, né? Cadeira de rodas. De quem? É Williane Santos, é? Aí por que tem o nome Vital? É Williane Santos é o nome dela, tá certo, tá ali, é verdade. É lá da unidade escolar Francisco José Tibúrcio, Betânia do Piauí.
Um abraço aí pro pessoal de Betânia que já está conectado. Galera, então vamos lá. Na nossa aula de hoje, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Você acredita em vida fora da Terra? Do planeta Terra? Essa é uma pergunta que eu começo logo para a nossa aula de hoje. Você que está aí nos assistindo, acredita em vida fora do planeta Terra? Resposta, sim ou não. Galerinha que está conectado pelo IPTV, me dá a resposta aí. Aqui você não vai ganhar e nem perder ponto nenhum. É só dizer, sim, eu acredito. Ou então, não, eu não acredito. Pronto, acabou-se. Só isso. Coloca aí. Galera do IPTV, galera do YouTube, acredita em vida fora da... Mas, professor, que pergunta estranha. Aliás, professor, hoje o senhor está todo estranho. Começou a aula com uma música que não é brega, dia de sexta, né? E agora está perguntando se existe vida fora daqui. Eu vou fazer uma pergunta mais diferente. E se existe briga, ó? Se existe vida fora daqui, existe brega fora daqui, da Terra? Já pensou alguém em Marte ouvindo brega? Hã? Já pensou? E aí, galera, acredita ou não acredita? Talvez não. Ah, o Caio andou falando sobre isso, foi? É, isso, exatamente. Pronto, importante. Pronto. Ah, é verdade, sim, é verdade. É. Pois é, nós vamos falar sobre isso na nossa aula de hoje. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês já assistiram, obviamente, vários filmes. Mas tem um que chama muita atenção em relação a esse tema. Independence Day. Independence Day. Dia da Independência. Dia da Independência. Independence Day. E aí, galera? Pois na nossa aula de hoje, acreditando você ou não, não é? Hoje nós vamos debater sobre isso e trabalhar as possibilidades de existir ou não existir vida fora da Terra. Bom, eu quero dizer que o universo é grande, né, gente? Então, assim, é um pouco provável que não existam outros planetas, é um pouco provável que não existam outros planetas que possam habitar vida. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, peraí, nós estamos falando de que tipo de vida? Porque nós estamos falando só da vida como nós a conhecemos, quer dizer, a vida da forma que nós conhecemos aqui, porque podem existir outras formas de vida também. Então, vamos lá. Tomei aqui uma água para começarmos a nossa aula, né? Debater sobre a existência de seres vivos em outros planetas. O que mais? As principais características destes seres vivos, suas origens e evolução para formular hipóteses sobre o futuro da vida no universo. Bom, eu só posso dizer a vocês uma coisa, que se continuar da forma que nós estamos, fazendo um tanto de besteira, como nós estamos fazendo, eu digo nós, os seres humanos, fazendo esse tanto de besteira que nós estamos fazendo, eu posso te garantir que brevemente a gente vai ter que procurar um outro lugar mesmo. Não é? A gente vai ter que procurar um outro lugar mesmo, para viver, que não seja a Terra. Eu acho bom que encontre isso o mais breve possível. Tá? Então aí é um ponto super, hiper, mega importante. Então, sacou aí como é que é o negócio? Sacou ou não sacou? Muito bem. Galera, eu vou colocar para vocês vão ver que o que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas, né? Exatamente. Não são as perguntas, as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Então tá aí, ó. Vamos lá para a gente entender melhor isso aqui. Primeiro ponto que é preciso você observar. Por onde começar?
Por que o interesse? O que é vida? Considerações cosmológicas e astronômicas sobre a vida. Outro ponto super, hiper, mega importante. O que mais que eu posso falar sobre isso? Vamos lá. Habitabilidade planetária e extremófilos. Professor, não sei nem o que é extremófilo. Extremófilo? O que é isso aí? Extremófilos são organismos que vivem em ambientes extremos. São organismos que vivem em ambientes extremos. E esses ambientes extremos, né, precisam ser levados em consideração. Porque, primeiro, que nem todos os seres vivos conseguem viver nesse ambiente, para começar a história. E segundo, que os organismos que vivem nesses ambientes, eles, tudo bem, têm características adaptativas de fato a esse ambiente. Mas a pergunta é, eles conseguem sobreviver nesses ambientes e em outros ambientes também? São formas de vida? Como é que é isso daí? E, evidentemente, fazer as nossas conclusões se tem ou se não tem vida em outros planetas. Em outros planetas. Em outros planetas. A pergunta que eu vou fazer para você, né? Que é uma pergunta, vamos dizer, uma pergunta feita em inglês. Papai. Pergunta feita em inglês. Para você. Pergunta, existe vida? Existe vida em outros planetas? Sim ou não? Olha a pergunta, cara. Pergunta legal. Para a gente poder responder ao final da aula. Is there life on other planets? Não é? Is there life on other planets? Existe vida em outros planetas? A vida foi criada por acaso? Vocês acreditam que a vida foi criada por acaso? Eu posso dizer a vocês uma coisa, eu não acredito em vida criada por acaso. Eu não acredito. Como assim, professor? Peraí, calma. Como assim não acredita em vida criada por acaso? Deixa eu dizer para você uma coisa. Nós temos 46 cromossomos. O ser humano tem animais, tem vegetais, tem seres vivos, com outra quantidade de cromossomos. Mais, menos, não importa. Em cada cromossomo do ser humano tem escrito mais ou menos, 4.000 em cada cromossomo, livros de 500 páginas. 4.000 livros de 500 páginas. 500 bilhões de nucleotídeos em cada cromossomo. Você lembra que o nucleotídeo é a unidade básica da vida. É onde você encontra a informação genética para a formação de características dos seres vivos. E aí? O que é que você acha? Você acha que isso aqui é uma casualidade? Me diga aí. Me responda, garoto. Você acha que isso é casualidade? Você acha que isso foi por acaso? Que a vida surgiu por acaso? Sim ou não? Você acha? Eu acho que não. Eu acho que não foi por acaso. Então, você acredita em quê, professor? Que tem algo superior que, vamos dizer, comandando aí a origem, a formação dos seres vivos? É nisso que o senhor acredita? Eu acredito. Quanto mais eu vejo a complexidade que é formar uma vida, menos eu acredito que ela possa ter surgido por acaso.
menos eu acredito que ela possa ter surgido por acaso. Então, eu não poderia chegar nesse momento aqui e dizer para você que eu acredito em casualidade, mera casualidade de formação, de junção de complexos químicos que se juntaram, né, para poder formar estruturas a priori, no primeiro momento, simples e que foram se tornando, com o passar dos anos, e bote ano nisso, cada vez mais complexas, de modo que hoje nós temos o que nós conhecemos como vida. Eu não acredito. Eu não acredito. Bom, mas vamos lá. Você tem o direito de acreditar que foi casualidade. Tá? Existem condições realistas no sistema solar e fora dele para a origem e a evolução da vida, da forma como nós a conhecemos? Sim ou não? Yes ou no? Hein? E aí? E aí eu continuo com a mesma pergunta que eu sempre fiz do início da aula para cá. Is there life on other planets? Existe vida fora, em outro planeta? Né? Fora daqui do planeta Terra? In other planets? Em outro planeta? Existe vida? Is there? Existe ou não? Vamos continuar, vamos analisar, vamos ver. Questões fundamentais que foram ou que são levantadas pela astrobiologia. Como a vida foi formada e evoluiu? Como a vida foi formada e evoluiu. 2. Existe vida em outros lugares do universo? Qual deve ser o futuro da vida na Terra e além dela? As perguntas são bem interessantes, né, gente? Porque vamos combinar uma coisa. Eu já falei para vocês. Se mantiver a coisa como nós conhecemos, gente, para existir vida em outro planeta, pode até existir. Mas, se nós formos para lá, vamos acabar do mesmo jeito. Por que você está dizendo isso, professor? Porque o problema está no ser humano e não no planeta. O problema está no ser humano. Então, vamos lá, galera. Sistemas com interação complexa e diversas e diversifica com o ambiente. Ou seja, de maneira que ele possa diversificar esse sistema de interações com o meio ambiente. Ora, raciocinemos um pouquinho aqui. Será possível mesmo? Será possível mesmo que essa interação com o meio ambiente, ela foi casual, ela foi providencial, quer dizer, absolutamente necessária, ou nenhuma coisa nem outra. Ela simplesmente aconteceu e aí se deu, por conta dessa relação, se deu o aparecimento da vida. Esse é um ponto que eu acho que, se não é o mais importante, com certeza é um dos mais importantes que eu e você precisamos responder e responder bem. Galera, precisamos responder, tá? Sistema em desequilíbrio termodinâmico. Porque, veja, você, para poder ter a formação de vida como nós conhecemos, da forma como nós conhecemos, aqui no planeta Terra, da vida que no nosso conhecimento, depende de uma série de fatores para acontecer. A exemplo, eu vou botar aqui, da água, meu irmão, aí é complications, né? Para acreditar que as coisas ocorreram por acaso.
Tá? Existência de um mecanismo de memória e leitura. Opa! Estamos falando agora de uma coisa chamada DNA. O DNA tem capacidade de armazenamento de informação. Só armazena quem tem memória. Né? Não tem como você armazenar nenhuma informação sem memória. Sem ter capacidade de memorizar. Não tem. O DNA tem capacidade de fazer uma cópia dele próprio. Outro ponto importante. Então ele diz, mecanismo de memória e de leitura. Os ribossomos, para poderem sintetizar proteínas, precisam ler uma molécula de RNA mensageiro. Opa, leitura. Então, o ribossomo lê uma linguagem que está na forma de RNA mensageiro. Lê uma linguagem que está na forma de RNA mensageiro. Olha isso. Né? Então, é um outro ponto importante. Grande conteúdo de informação. Grande conteúdo de informação. Outro ponto importante. E eu acabei de falar para vocês que em cada cromossomo nosso tem cerca de 4.000 livros de 500 páginas cada. Vocês estão entendendo mais ou menos o que é isso? 4.000 livros. Tenta fazer o seguinte. Tenta fazer um livro, com 500 páginas. Tenta aí. Vai. Chama. Pois em um cromossomo nosso tem mais ou menos 4.000 livros com 500 páginas cada. Rapaz, não é brincadeira não. Não é brincadeira. E por fim, capacidade de autorreplicação, que eu acabei de explicar, que o DNA apresenta sim essa capacidade de autoduplicação. Então, gente, a gente tem que começar por aí. Se eu quiser tratar de alguma coisa sobre vida, eu tenho que começar por aí. Quais são as hipóteses mais restritivas? Hipóteses mais restritivas. Que tipo de sistema complexo? Cristal líquido, plasma, o que é? Sistemas químicos baseados em quê? Carbono, silício, só enxofre, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, o que mais? Porque a gente sempre está acostumado a dizer que tem que ter carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio também. CHON, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tem que ter. Né? A gente sempre diz isso. Nós, professores de biologia, estamos sempre acostumados a dizer para o aluno, gente, a matéria-prima para formar compostos orgânicos é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A gente até diz assim, ó, olha só, a gente diz assim, ó, todo composto orgânico tem carbono, mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Né? A gente diz isso? Pois é, olha só, olha que audácia, né? Dizer isso. Meio líquido é necessário? E se é necessário, por que tem que ser a água? Pessoal, a vida como nós conhecemos, obrigatoriamente, tem que ser a água. Eu vou dizer de novo. A vida como nós conhecemos. Beleza? Por quê? Porque se de repente aparece aí, numa nave espacial, daquelas do Independence Day. Vocês não assistiram não, gente, esse filme? Vocês têm TV em casa? Tem, gente? Vocês não assistem filme, não? Hã? Isso é um absurdo, gente. Rapaz, não existe. Independence Day teve lá o primeiro, né? O dia da independência, que é o 4 de julho. E aí eles fizeram outro, o 2, Independence Day 2. Que o primeiro lá, que era o presidente dos Estados Unidos, já está mais velho, né? Agora é um outro presidente, mas ele vai lá para lutar.
Bom, cara, filme muito legal. Vale a pena assistir, vale a pena. Então, do jeito que nós conhecemos, resposta, tem que ter líquido. E mais que isso, esse líquido tem que ser o quê? A água. A água é o meio através do qual, né, todas as reações metabólicas do nosso organismo se processam. Então, eu não vou dizer todas, mas praticamente todas as reações. Ou elas precisam de água ou elas produzem água. Então, são reações químicas que vão necessitar depender ou de água para fazer acontecer, ou elas vão produzir a própria água. Show? A existência de uma interface sólido-líquido é necessária? Por que ele está perguntando isso? Porque nós estamos falando da formação, da origem de um ser vivo, sempre com essa interação entre sólido e líquido. Sólido e líquido, sempre. Tá? Nessa interface que ele chamou aqui, né? Interface sólido-líquido, sempre. Então, isso significa que se nós queremos formar vida, obrigatoriamente eu preciso dessa interface sólido-líquido. Beleza? Vamos para algumas considerações astronômicas. A taxa de expansão do universo é super, hiper, mega importante. Taxa de expansão, professor, o que é isso daí? O universo, para poder surgir, ele surgiu de uma coisinha pequenininha, cabecinha de um alfinete. Essa matéria, segundo os físicos, se encontrava em um alto estado de compressão. E ela suportou até um determinado momento. Volta para cá, Bruno Dornelles Lavoisier. A matéria se encontrava num alto estado de compressão, tamanho da cabecinha de um alfinete. Aí ela fez isso aqui, ó. Surgiu o universo. O que é isso aqui, professor? Teoria do Big Bang. Creio eu que o professor Caio deva ter falado para vocês em algum momento. Se não, eu estou falando agora. Teoria do Big Bang diz que antes do universo existir, existia matéria comprimida em um alto estado de compressão. E com isso, essa matéria não suportou, explodiu, se expandiu e formou o universo. Então, por isso que ele está perguntando bem aqui assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Espera aí. Chama. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Ele está perguntando se a taxa de compressão, de expansão do universo conta. Se ela é importante. Ele está perguntando, ele está afirmando. É importante. Beleza. Continuando. Os valores das constantes físicas não podem variar quase nada se quisermos criar sistemas bioquímicos complexos. Ou seja, gente, vamos combinar que a possibilidade desses valores da constante física ou das constantes físicas não variarem é quase impossível. This is impossible. Rapaz, o amor está todo bilíngue, né? This is impossible. Isto é impossível, né? Quase impossível. Quase. É more or less, né? Mais ou menos. Mais ou menos, é. Tá todo... O professor está fazendo algum curso de inglês? Não. Está com viagem marcada para os Estados Unidos.
Também não. Viagem marcada que eu tô é para um restaurante mais perto lá de casa. Mas Estados Unidos não. É só um dia mesmo, tá? É porque quando você chega dia de sexta-feira, vamos lançar aqui o projeto do Canal Educação, né, de sexta-feira, Canal Educação Bilíngue. Falar inglês, algumas palavras, botar o pessoal de Libras aí para começar a estudar também. Hein? Pois é. Estou dizendo nós, professores. O de Libras é trilingue, é verdade, trilingue, né? E nós, bilíngue. Não é isso? Muito bem, boa participação. É o Canal Educação Trilingue para os Libras, né? O pessoal das Libras. E bilíngue para os professores. Hein? Não, mas aí tu quer o quê que eu faço? Que eu dei aula aqui e tal, não tem como. Como é que eu vou falar, explicar, apontar, escrever e... Não dá, cara. Não tem condição. Né? Não tem condição. Vamos lá. Os valores das constantes físicas, eu já disse que eles não podem variar. Mas isso é complicado. Os elementos químicos necessários para a formação da vida já estavam disponíveis quando o universo tinha somente 200 milhões de anos. Espera aí, professor, calma aí. Por que o senhor está falando isso, hein? Eu estou falando isso porque o nosso universo, filhinho, tem só 4,5 bilhões de anos. 4,5, ou seja, 200 milhões de anos depois da formação do universo não é nada. Considerado 4,5 bilhões de anos. E já existia a matéria-vida, né? A matéria que forma a vida. Falar em matéria-vida, tem aquela música lá do Caetano Veloso, que ele fez para Teresina, né? Como é o nome da música? Isso. Existir-nos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria-vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta a retina, na cajuína cristalina em Teresina. Paz, a música é linda, né, cara? Então, ele diz assim, ó, apenas a matéria-vida era tão fina. Eu fiz uma questão uma vez e coloquei numa revisão para o Enem, né, do pré-Enem Seduc. E a questão interessante, porque eu coloquei o trecho da música Cajuína, né, do Caetano Veloso, e aí ele falando exatamente essa parte, né? Apenas a matéria-vida era tão fina. Cara, a matéria-vida é tão fina mesmo, mas tão delicada, sabe? Tão fácil de se desfazer em uma pequena mudança, que eu diria, por isso, eu não acreditar, por isso, a gente falar que não dá para acreditar que o ser humano tenha sido... O ser humano não, os seres vivos, né? Tenham sido formados por acaso. Porque, cara, é uma matéria tão fina, sabe? A facilidade de se desfazer em condições ambientais é tão pequena, tão pequena, é tão simples, é tão fácil, que a gente quase não acredita que isso tenha se formado ao acaso. E que no decurso de todo esse tempo, olha, que eu coloquei para vocês aqui, que com apenas 200 milhões de anos é um negócio absurdo. A gente não consegue imaginar 100 anos. Imagine 1000, imagine 1 milhão, imagine 200 milhões. Né? A cabeça humana não consegue pensar isso. Em 200 milhões já tinha os elementos essenciais para a formação da vida. E como a vida se mantém a 4,5 bi de anos, é realmente bem complicado. É realmente muito difícil entender isso aí. Né? Acreditar que foi por acaso. Idade das estrelas deve ser aproximadamente a do Sol. A metalicidade, ou seja, o ferro,
é aproximadamente 1% da abundância de hidrogênio no mundo. 1% da abundância de hidrogênio. E olha que nós estamos falando de um átomo, de um elemento químico altamente abundante, que é o hidrogênio. O hidrogênio está presente em absolutamente tudo. Sim. O que é que tem? Não, mas aqui ninguém está levando ainda em consideração isso não. Vou falar sobre ele já. Por enquanto, nós estamos falando do hidrogênio, né? E mostrando, para você ter uma ideia, a presença de ferro. A presença do ferro. O que está sendo questionado aqui é aquele que eu coloquei agora há pouco para vocês, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E a gente sempre acrescenta o fósforo e o enxofre. Por quê, professor? Porque nós temos as bases nitrogenadas com nitrogênio e outros elementos, mas nós temos também, por exemplo, o fósforo, né? Que dá origem ao fosfato, que é derivado do ácido fosfórico, que é um íon, né? PO4, derivado do H3PO4, que é o ácido fosfórico. A ausência de eventos catastróficos, né? Por exemplo, as supernovas. Tem que ser ausente de eventos catastróficos. E só o que a gente conhece em todos esses momentos aí, né, da formação da vida humana, foram momentos catastróficos acontecendo. Como assim a ausência de elementos catastróficos? É difícil acreditar nisso. Bem difícil. 10% da zona habitável, aproximadamente 10% das estrelas da galáxia, vivem na chamada zona habitável. Eu já vou mostrar para vocês o que é essa tal zona habitável. Só tem 3 planetas, um está totalmente na zona habitável, né? E os outros 2 estão próximos a ela. O mais próximo é Marte. Por isso essa relação, essa proximidade grande do ser humano, né, com Marte. Tem que ter Marte na história. Já presta atenção que os filmes que falam sobre vida fora da Terra tem que tratar sobre Marte? Tem um porquê. Exatamente isso. É porque Marte fica nas chamadas zonas habitáveis, tá? Bom, respondendo aqui a pergunta da Luana, como assim, professor? Cadê fósforo? Não era chomps? Cadê o enxofre? Olha aqui, os elementos hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, né? Aí eu botei juntamente com o fósforo. Formam os biomonômeros, né? Vai explicar o que é um monômero. Considerados tijolinhos dos aminoácidos. Tijolinho da vida, que é o aminoácido. O açúcar e os nucleotídeos. Deixa eu explicar. Imagina uma parede, né? Uma parede, ela é formada, tradicionalmente falando, de quê? Tijolos, né? Tradicionalmente ela é formada de tijolo. Colocada ali uma a um, ligados por massa, beleza? Né? Que é a massazinha feita lá de areia, cimento e alguma coisa para dar uma liga, né? Muito bem. Preste atenção. Professor, quem é, além da proteína, além do tijolo, quem é que eu preciso ter, não é? Eu preciso ter também outros pontos para formar esses tijolos, vamos dizer assim. Quem forma esses tijolinhos, aminoácido é amina e ácido carboxílico. E o aminoácido forma as chamadas proteínas. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Muito bem. Então nós temos aqui, tá? Nós temos aqui os tijolos da vida, que são os aminoácidos,
tá? Beleza? Proteínas e ácidos nucleicos. Ora, esses são os polímeros. E quem são os monômeros que eu acabei de falar? Aminoácidos, açúcares e nucleotídeos. Aminoácidos, açúcares e nucleotídeos. Tá certo? Olha aí. Como é que é, rapaz? Horonoazoro. Rapaz, o nome é invocado. A zona habitável é bem pequena comparada ao tamanho do universo, né, professor? Com certeza. Bem pequena. Eu já mostrei ela aqui, tá? Realmente é bem pequena. Na verdade é uma faixa, né? É uma faixa. Uma quarta classe de elementos básicos inclui elementos polares e não polares, como, por exemplo, os lipídios, a água e outros elementos super importantes. Beleza? Muito bem. Presta atenção. Atentai bem. Atentai bem. Olha só a famosa zona habitável que o pessoal estava falando aí, né? Como é o nome? Horonoazoro. É? Mas me diz uma coisa, e é sexo masculino ou sexo feminino? Ou como é que eu defino isso? Para eu poder saber. Para poder me identificar, a ele, a ela, como é que você quer ser identificado? Me diga aí. Ele, você acha que é ele? Pronto. Pois pronto. Então deve ser ele, vamos lá. Então vamos lá. Olha aí a chamada zona habitável. Se você perguntar para mim, professor, a zona habitável é o que exatamente? É essa faixa que você está vendo aí, de azul, galera. Olha isso. Essa faixa que você está vendo aí, de azul. Essa bichinha bem aí, de azul. Essa faixa bem aí é a faixa responsável por, chamar de zona habitável, né? Por abrigar planetas que apresentam possibilidade, por terem características muito próximas às da Terra, né? Os planetas terem características muito próximas às da Terra, por parecerem, vamos dizer assim, com a própria Terra. E aí, por isso, ter possibilidade de gerar descendentes, organismos, não diria descendentes, organismos, e claro, seus descendentes, obviamente, iguais, por exemplo, à da Terra. Mas sempre lembrando que quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de vida como nós conhecemos. Vida como eu conheço, como você conhece. E se existir vida de outras formas, como nós não conhecemos, quer dizer, sem ser dessa forma, e aí? Preciso da zona habitável? Sim ou não? Hã? Não é interessante a pergunta? Claro que é. É lógico que é. Essa ideia aí, ela é bem interessante. Porque eu preciso saber se tem ou não. Olha aqui o que está mais perto. Marte. Esse do meio é a Terra. E o próximo, mais ou menos perto, é Vênus. É isso aqui, gente. Ó. Essa é a faixa habitável. Né? A zona, vamos dizer, habitável. Zona habitável estelar. De novo eu digo. Zona habitável estelar. Mas se nós levarmos em consideração, né? Por exemplo,
outras situações, né? Aí não. Aí, quanto mais se afasta do ambiente próximo da terra, tirando, portanto, da zona habitável, mais difícil fica. De novo eu vou dizer, para a gente entender a vida dessa maneira. Para a gente entender a vida dessa maneira, como nós conhecemos. Show de bola? Muito bem. Então, essa é a zona habitável. O professor só está, então, dizendo que quanto mais distante, mais difícil de compreender a vida. Dessa forma, sim. Beleza? Bom, duas estratégias clássicas para a gente poder localizar, tá, a nossa possibilidade de existência de vida. Primeira, siga a água. Volta para cá, Dornelis. Siga a água. Segundo, siga a energia. Nós vamos seguir os dois aqui. O que ele está dizendo ali? Se por um acaso... Ah, tá. Peraí, calma. Masculino. Horonoa Zoro. É porque eu não sabia. Muito bem. Deixa eu ver aqui o que ele está perguntando. Professor, e se por um acaso outros tipos de vida puderem o quê? É o André. O Horonoa aí é o André. Puderem o quê? Viver fora da zona habitável, sem esses requisitos, é possível ou não? Ô, meu querido, esta pergunta, aliás, a resposta para essa pergunta, né? Vale um prêmio da Mega Sena acumulada de virada de ano. Vale um prêmio da Mega Sena acumulada da virada de ano. É caríssimo. Eu não sei a resposta. Eu, sinceramente, não sei a resposta. Professor, é possível? Está perguntando, né? É possível? Cara, eu vou responder com a palavra, né? É possível? Resposta. Possível, do ponto de vista humano, conhecendo a vida da forma que nós conhecemos, não. Né? Mas a grande questão é, e se a vida não for apenas como nós conhecemos? E se puder existir vida de uma outra forma que não seja esta como nós conhecemos? Aí a resposta dele está pronta. Sim, seria possível. Beleza? Dom André de Orleans e Bragança e Bourbon. Mas eu vou continuar dizendo, essa pergunta aí, ela vale o prêmio da Mega Sena. Por falar em Mega Sena, eu vou iniciar a nossa segunda aula, faltam 5 minutos para acabar a aula, a nossa segunda aula com a música brega, né? Um shotzinho, né? Fortaleza seu... Você vai me perguntar o que é que tem a ver com Mega Sena, né? É que se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia morar em Fortaleza. Fortaleza, se eu pudesse, se papai do céu me desse um lugar para morar. Mas calma aí, que é só na segunda aula, tá? Se acalma. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro ponto, vínculo fundamental na habitabilidade. Segundo, disponibilidade de energia torna possível a reprodução de estados químicos de baixíssima probabilidade de vida. Gente, é preciso energia. Você vai dizer, teve um cientista chamado Stanley Miller e o Urey, né, que reproduziram, entre aspas, as condições da Terra primitiva. Por que eu estou dizendo entre aspas? Eu estou dizendo entre aspas porque... como é que você sabe que é a Terra primitiva? Você estava aqui na época? Não, mas é porque a ciência, ela consegue, vamos dizer,
verificar que a Terra primitiva tinha, sim, eu sei disso, e eu seria a última pessoa descrente na ciência nesse mundo. Eu seria a última pessoa descrente na ciência nesse mundo. E nem poderia ser como professor, né, gente? Espera aí. Mas assim, o que eu quero dizer é, a certeza absoluta nós não temos. Então, eles utilizaram energia para simular a formação de moléculas orgânicas simples em condições de terra primitiva simulada por eles, da forma como eles imaginam que era. Beleza? Outro ponto, identificação de biotraçadores pode ser muito mais eficiente. Vida é moldada e molda o meio ambiente. Sim, é verdade. A vida com certeza absoluta é moldada por ele, pelo meio ambiente. E com certeza absoluta nós também moldamos esse meio ambiente. Por quê, professor? Porque à medida em que você interage com ele, à medida em que você altera esse cenário, você está modificando, e no caso específico do ser humano, eu comecei a nossa aula de hoje dizendo que o ser humano em particular o modifica. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu até brinquei dizendo, se a gente não sabe se existe vida em outro planeta, acho bom que saiba, porque esse planeta aqui está se acabando. Então, antes que se acabe. Aliás, as missões que são enviadas para fora do planeta Terra, elas são enviadas, não é com o intuito só de saber se tem vida fora daqui, mas também e principalmente se alguns outros lugares podem ser habitados. Tem condições de sustentabilidade de vida? Sim ou não? Por exemplo, já se sabe hoje que Marte tem algumas condições, mas a água lá só não está congelada por causa da presença de sais, tornando, portanto, a temperatura lá, para congelar a água, bem menor do que o padrão, bem menor do que o necessário, que a gente conhece. Como é que a água congela? A água congela a uma temperatura de 0 grau, né? Belezinha? O ser humano é o animal que mais interfere no meio ambiente. Ô, meu amigo André, que colocação interessante essa sua. O ser humano é, se não o ser vivo mais novo no processo evolutivo, a espécie mais nova no processo evolutivo, é uma das mais novas da Terra. E é, sem sombra nenhuma de dúvida, a que mais interfere drasticamente nas condições ambientais do planeta. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que é, sim, necessário que façamos isso. É, sim, necessário que façamos isso. Que a gente mude esse comportamento. Porque senão a gente está interferindo tanto que pode chegar um momento em que essa interferência não tenha volta, né? Beleza? Beleza. Bom, existem 2 tipos de vida que a gente pensa, que a gente imagina. É a vida inteligente e a vida não inteligente. A vida não inteligente busca de biotraçadores no sistema solar, busca de planetas extrasolares e busca de biotraçadores em planetas extrasolares. Extrasolares fora do sistema solar, né? E inteligente, busca de sinais não naturais. Eu vou já mostrar como a gente já vem buscando esses sinais desde a década de 60. Em outros lugares? Sim, algumas formas de vida bem que seriam mais ou menos compatíveis com a vida que nós conhecemos, né? Então, ó, vindos de outros locais do universo, né? Vou mostrar esse caso bem aqui, tá? Queridos, nós vamos para o intervalo e eu volto na sequência, são 3 minutos. Até já.